Fala aí pessoal, tudo bem? Então vamos para mais uma aula de Python. Nessa aula, eu vou procurar mostrar uma série de comandos que você vai poder utilizar, né, em diversas situações. Então são comandos assim que normalmente a gente utiliza o Maya para fazer por padrão, porém, se você necessitar de executar, né, esses comandos em Python, você já vai saber como. Então se preparem que vai vir uma série aí de comandos, de linhas de código para você poder usar no Python. Bom, com o Script Editor aberto, vamos fazer aqui o seguinte, começar com a nossa primeira linha de importação. Import Maya.cmds as MC. Beleza. Vocês têm visto que eu sempre coloco o MC, porém no help do Maya está cmds. Tá? Então, como eu já disse, você pode declarar a sua importação, né? A sua importação você pode declarar através das siglas aqui. Eu procuro usar o MC, Maya Command, e eu vou continuar usando ele até o final do curso, provavelmente. Tá? Então, fica a critério de vocês. O primeiro comando que a gente vai utilizar aqui, no caso, já utilizamos esse comando que é a criação de um objeto. Nesse caso, eu vou usar aqui de novo o mc.polycube. Para começar a explicação, eu vou executar esse comando duas vezes, porque eu preciso de 2 cubos lá, tá? Aqui, deixa eu mover esse cubo para cá. Vou trocar a cor de background, Alt B de bola, para ficar preto. E eu tenho esses 2 cubos. Por que eu tenho esses 2 cubos? Eu vou começar explicando aqui referente a parentesco, tá? Parentesco. Digamos que eu queira parentear o cubo 2 no cubo 1, ok? Então, eu tenho aqui o mc.parent, né? Lembra, eu vou parentear o cubo 2 no cubo 1. Então, aqui eu coloco pcube 2, tem que colocar o C maiúsculo, que é o nome dele, né? Vou copiar esse nome aqui e vou trocar só esse daqui. Então, a ordem aqui é o seguinte, eu quero parentear o cubo 2 no cubo 1. Então, você vê que eu coloquei o cubo 2 primeiro para ser um filho, né? Para ele ficar na hierarquia aqui como um filho do cubo 1. Então, vou selecionar essas duasinhas, não preciso selecionar o objeto, tá? E vou teclar lá o execute. Então, você vai ver aqui no outliner que o Python, ele vinculou, né? O objeto cubo 1 agora, ele é pai, né? Ele está aqui como um pai do cubo 2. Beleza. Olha só o que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer de propósito. Eu vou renomear mc.rename, ok? Cubo, vou pôr aqui os 2 colchetes já. O cubo 2, eu quero renomear, olha só, vou renomear de propósito para cubo 1. Ué, mas aí eu vou ter 2 cubo 1? Sim, eu vou ter 2 cubo 1s, tá? Eu vou executar aqui, e aí ele colocou lá, ó, pcube 1. E eu tenho o pcube 1 como pai e pcube 1 como filho, tá? Por que eu fiz isso, gente? Quando você tem um parentesco e nome de objetos que são iguais, e o Maya só permite isso, né? Quando você tem um objeto submisso a outro, ele permite que você dê nomes iguais a esses objetos. Só que a leitura dele aqui é o seguinte agora. Você tem que prestar muita atenção nisso aqui, ó. Toda vez que você tiver objetos com nomes iguais e eles estiverem parenteados, você vai ver essa barrinha aqui, ó, tá? Não sei, talvez, acho que o nome dela é travessão, tá? Aí no teclado é o Shift, no meu caso aqui, tá? Do lado esquerdo, Shift, e aí eu tenho a barrinha, né? Eu tenho a barrinha inversa, que é essa daqui, sem o Shift, e com o Shift eu tenho essa barrinha, beleza? Então, aqui, ele está colocando dessa forma, por quê? Porque ele sabe que o primeiro objeto é o pai, tem a primeira barra, aí vem a segunda barra, o segundo objeto é o filho. Vamos testar? Aqui é o seguinte, então. Se eu quiser selecionar o filho, tá? Eu vou pegar aqui mc.select, eu vou mandar selecionar, né? Então eu vou colocar aqui, ó, a sequência barra pcube 1, que é pai, barra pcube 1, que é filho. Então, estou informando o Maya. Maya, vai lá e seleciona na hierarquia o filho pcube1, né? Então, vou executar aqui. Repara que ele foi lá, ó, e selecionou o filho. Se eu quisesse que ele selecionasse o pai, então eu não precisaria colocar essa outra
descrição aqui que era o pcube. Ó. Então eu vou executar. Ele selecionou o pai. Tá? Então, quando você tiver essa nomenclatura igual, que eu fiz de propósito, é mais para você entender como que o Maya lê esses objetos parenteados com nomes iguais numa hierarquia. Então, você sempre tem que colocar a barra. Tá? Então, aqui já foi uma coisa. Beleza. O próximo comando, já passei aqui o rename, selected. O próximo comando é referente a você desparentear. Né? Você quer desparentear, por exemplo, aqui, mc.parent. Aí eu vou desparentear quem? Eu quero desparentear o pcube1, o filho, né? Vou desparentear o pcube1. Deixa eu copiar isso aqui. Vou pôr aqui, beleza. Eu quero desparentear esse pcube1 aqui, tá? Lá da hierarquia. Só que para desparentear eu ponho aqui vírgula, w igual a true. O que é esse w? Word, tá? Você pode selecionar aqui. Deixa eu afastar minha janela para cá, tá? Vou selecionar aqui o parent, botão direito, quick help. Você vai ver aqui do lado direito, você tem essa opção aqui chamada w-word, tá? Eu dei 2 cliques, ela acabou acrescentando ali o comando, mas eu vou tirar, tá? Porque a sintaxe dele é essa daqui, ó. W-word, ou você pode digitar a palavra word, tá? Sem problema, né? Eu posso digitar aqui word. Word igual a true. O que eu estou falando para o Maya? Por Python, né? Python, eu quero desvincular o objeto filho, ok? Quero que ele fique solto no mundo aqui. Tá? Então eu vou selecionar, dar um play, e ele tirou. Automaticamente ele renomeia isso para pcube2. Por quê? Porque quando ele não está na hierarquia, isso é muito importante. Quando ele não está na hierarquia, não pode ter dois objetos com nomes iguais. Inclusive, se eu tentar renomear esse pcube2 para pcube1, sem ele estar na hierarquia, ó, vou fazer aqui direto, ó, ele não vai. Tá? Então, ele mantém no 2. Beleza? Então, fica essa dica aí. Legal. Então, vocês viram aqui comando de parentesco para vincular. Tá? Você pode pôr as descrições aqui, vincular objetos, renomear objetos. Né? Então, por exemplo, aqui, vou pôr vincular objetos. Certo? Aí eu vou pôr a outra descrição aqui. Isso é muito importante, né? A gente acaba esquecendo na coisa aí. Aqui é renomear objetos. Esse aqui é selecionar objetos. E esse aqui cadê aqui? Desparentear objetos. Ok? Desparentear. Beleza. Agora, o próximo comando aqui é a criação de grupo. Tá? O grupo, né, como muitos sabem, ele é um container. Né? Então, você pode criar um grupo para armazenar objetos dentro dele. Então, se eu puser aqui, criando um grupo, eu vou colocar o mc.group, ok? Group, abre e fecha parênteses. Mas olha só, vou tirar a seleção. Se eu executar esse comando aqui, ele vai dar um erro, tá? Por que ele está dando um erro aqui? Porque ele está falando que não é o suficiente, os valores aqui não são suficientes para gerar um grupo. O grupo, como ele armazena alguma coisa dentro dele, ou não, né? Ele pode ser um grupo vazio, você tem que determinar aqui e explicar para ele, o grupo, você é vazio. Então, a sintaxe para ele, vamos dar 2 cliques aqui no Quick Help, novamente, ele vai abrir aqui a janelinha. Do lado direito, você tem essa opção aqui chamada Empty. Tá? Eu estou dando 2 cliques aqui, ele está acabando de acrescentar aqui, mas eu vou tirar. Empty. O Empty você pode colocar simplesmente EM. Tá? EM igual a True. Ok? É verdadeiro. Então agora se eu executar esse grupo, ele criou um grupo chamado Null. Né? Null 1. Ok? Eu vou deletar esse grupo. Eu quero um nome aqui para ele. Então, eu vou pôr aqui nome, name, igual. Aí, eu vou pôr aqui objetos, underline grp. Beleza? Então, agora eu vou executar novamente.
Eu quero que o nome dele seja esse, Objects GRP. Beleza. Agora, como esse grupo ele está vazio, né? Um grupo ele é invisível, você simplesmente usa ele como um container, né? Como um objeto que vai receber outros. Eu preciso acrescentar objetos dentro dele. Então, deixa eu só melhorar aqui a visualização. Para você acrescentar, para você inserir um objeto dentro desse grupo, você precisa, de repente, de uma lista, né? Ou, no caso, de um objeto selecionado. Então, aqui eu vou criar uma variável, tá? Deixa eu criar uma variável chamado... Aqui eu vou pôr... Deixa eu ver, variável de seleção, ok? Variável de seleção de objetos. Beleza. Então aqui eu vou criar uma variável chamada lista, que de repente pode ser um ou vários, mc.ls, ok? ls. Aí eu vou colocar aqui selection igual a true, ok? Ou seja, só os objetos selecionados serão adicionados ao grupo, tá? E aí no grupo, agora eu vou pôr aqui, por exemplo, mc.parent, ok? Eu vou, deixa eu afastar um pouco aqui que está ficando pequeno, né? Eu quero parentear os objetos que estão na lista ao meu grupo. Qual que é o nome do meu grupo? É esse aqui. Deixa eu copiar esse nome aqui e colocar aqui. Ok? Então, eu estou adicionando os objetos que estão selecionados na lista, que pode ser um ou vários, ao grupo. Tá? Então, eu vou pegar aqui os objetos, melhor. Vou selecionar os objetos, vou executar aqui a minha variável, ok? E vou executar aqui o meu comando de adição de grupo. Né? Então, você viu que lá dentro do grupo, ó, eles foram adicionados. Tá? Se caso você quiser remover um objeto do grupo, você pode fazer a mesma coisa aqui, ó, tá vendo? Mas aqui você vai colocar, ao invés, né, do nome polycube, você vai colocar só o nome do objeto que você quer remover. Então, só para confirmar, ó, vamos colocar essa linha aqui. Vou tirar... vou deixar o pcube 1 mesmo, tá? Então, cadê aqui? pcube 1, blá blá blá. Não, posso tirar esse cara daqui, né? Porque a barrinha não vai. Então, assim, ó, o parent eu quero tirar, né, do grupo, no caso, ok? Ele vai lá buscar o nome pcube1 e vai desparentear esse objeto do grupo. Então, eu vou executar e ele tirou. Então, só comprovando que aqui está funcionando, tá? Eu vou dar Ctrl Z. Ops. Ctrl Z aqui, vou deixar parenteado. Tá, beleza. Remover aqui. Vamos para o próximo. Aqui, então, vocês acrescentaram e aqui você tira, né? Removendo objetos do grupo, ok? Próximo comando. Eu acho que esse aqui é bem interessante porque o que você pode fazer, né? Vocês viram que o parentesco, eu deixei aqui parenteado. No caso do grupo, ok, né? Eu tenho... Deixa eu abrir aqui o meu outliner. Outliner não, meu channel box. Eu tenho aqui os valores do grupo, né? Os valores de transformação do meu grupo. Eu posso rotacionar, né? Eu posso mover e posso mudar a escala. Mas isso aqui eu estou fazendo no grupo. Se eu pegar os meus objetos, os valores deles estão preservados, com exceção do pcube 2 que eu movi, obviamente, aquela hora lá que eu criei, eu dei uma deslocada nele no eixo Z. Então aqui vai ficar no valor mesmo que eu não dei freeze, tá? Mas tudo bem. Agora, o que eu quero mostrar com isso? O problema aqui, se você... Vou criar aqui um seguinte. Eu vou criar... vou fazer aqui o seguinte, ó. Eu vou criar uma curva, que eu vou pôr criando shapes, por exemplo, tá? Criando um shape, no caso, um círculo. Ok? Círculo. mc.circle, eu vou pôr um raio para ele, radius igual a 2, tá? O name, cadê aqui? Name igual a control. Eu vou executar. Agora eu vou ter que mudar um pouco a cor do meu background, só para
ficar mais claro ali. Eu tenho meu círculo. Se eu quiser pôr se eu quiser parentear esse cubo, por exemplo, olha só, se eu pegar esse cubo ou esse grupo que seja e parentear aqui, eu vou fazer aqui na mão mesmo, tá? Deu um P, parent, para ir mais rápido. Se eu rotacionar isso aqui, né, eu estou rotacionando, né, o meu objeto, tá? Junto com o meu objeto curva, junto com o círculo. E muitas vezes isso aqui não é legal, porque dependendo, ó, quer ver? Eu vou desfazer o parentesco, tá lá de cis. Olha só, imagina que esse círculo ele esteja numa rotação. Olha só que importante isso aqui, gente. Isso é de extrema importância. Digamos que esse círculo esteja numa rotação aqui, ó. Tá? Tô fazendo uma rotação qualquer, beleza? Se eu pegar esse objeto, então, tá vendo que os valores os valores aqui dele tudo zero? Se eu pegar esse objeto e parentear no meu cubo, P, parent, parece uma condicionada, mas olha lá. Esse objeto acabou absorvendo os valores do círculo. Tá vendo? Ficou ali um valor aleatório, né, na verdade. Ficou um valor, mas isso não é nada bom. Não é nada bom por quê? Porque você acaba tirando o valor de origem dele zero, né, e ele tem um valor de origem qualquer. Isso para o animador é péssimo. Tá? Então, e outra coisa, como o círculo está num alinhamento, né, você quer deixar também o cubo no mesmo alinhamento do círculo, né, dá para fazer isso preservando os valores deles em zero ainda. Tá? Então vamos ver isso aqui, esse comando aqui. Ó. Deixa eu dar Ctrl Z. Ó, vou dar vou dar Ctrl Z, vai. Aí, pronto. 6, tá tudo zerado. Tá? O círculo eu vou manter aqui na rotação mesmo, tá? Ó, qualquer, beleza? Sei lá, deixar aqui, beleza. Então o que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer um alinhamento, né? Então eu vou usar aqui constraints, ok? O constraint que eu vou usar é o parent constraint, tá? Então eu quero vincular o cubo ao círculo, mas eu quero que ele preserve ali os valores de orientação. Vamos ver isso aqui, ó. Vou fazer duas vezes para vocês entenderem as duas formas, tá? Então eu vou pôr aqui mc ponto, tá? Parent constraint, ok? Quem que eu vou vincular? Eu vou pegar ali o cubo 1. Copiar o nome dele já aqui. Cubo 1, tá? Ele será vinculado, né, ao círculo, ok? Esse círculo, vou pôr aqui, o nome dele qualquer, control. Então, objeto filho, objeto pai, tá? E aí, eu vou colocar aqui o seguinte, tá? MO, que é manter offset. Aqui o nome fica bem grande, tá? Maintain offset. Que fica bem grandão, mas eu prefiro colocar o MO, tá? Igual a... deixa eu começar aqui... Eu vou começar como false, tá? Porque eu quero deixar o manter offset desligado. O que é o manter offset? Se eu deixar como false o manter offset, esse cubo ele vai se alinhar à posição e à rotação do círculo. Deixa eu até mudar a posição do círculo aqui, que fica mais legal também. Pronto. Tá? Então eu tenho uma posição e rotação do círculo. Então esse cubo ele vai se alinhar a essa posição e rotação. Vamos ver? Vamos executar ele aqui. Ó. Deixa eu tirar a seleção, só para não ter nenhum objeto selecionado. E, droga, eu inverti. Perdão, gente, eu inverti aqui. Aqui não é o pcube, aqui é o... No caso do parentesco, usando o constraint, a ordem inverte. Tá? Então aqui é o objeto pai. No constraint é diferente, a ordem inverte, tá? Então o objeto pai vai trazer o filho, ok? Aí, pronto. Aí, beleza. Então, só no parent constraint que é diferente, tá? No parent normal é filho e pai, e no parent constraint é pai e filho. Quem vai ser o objeto pai? Control. Quem vai ser o filho? pcube. Vamos executar. Play. Pronto, olha lá. O cubo foi para lá. Okay? Foi para lá, ficou alinhado, ficou posicionado. Se eu selecionar ele aqui, ele tem os valores. Tá vendo lá? Ó? Tem os valores. Né? Mas eu quero fazer assim, aqui, ó, presta muita atenção. Ele tem aqui um constraint aplicado. Ok? É um constraint. Beleza? Então vou deletar esse constraint.
vou desfazer a ação. Ok? Vou desfazer a ação, que ele volta lá para a posição dele, normal. E agora eu vou deixar aqui como true. Presta atenção. True. Olha que legal. Se eu executar isso aqui, ele não mexeu, não fez nada, mas ele aplicou constraint. O que o true vai fazer? O true vai falar para ele, ó, manter offset. Você vai criar o parentesco, mas vai manter, né, ó, a posição. Ou seja, ele não vai mudar. Então vocês têm essas duas formas. Eu alinhei o objeto, né, lá com o meu círculo. Só que aí vocês viram o seguinte, quando você alinha, ó, vamos pôr aqui false, o cubo tem uma diferença, né, o parent constraint, ou seja, qualquer constraint, na verdade, ele vai absorver os valores, tá vendo, tanto de posição e rotação, e vai criar aqui um bloqueio. Isso é de extrema importância. Esse bloqueio é referente ao constraint que foi aplicado. Então, se eu chegar aqui no círculo e rotacionar, se eu pegar o meu cubo e tentar fazer o mesmo, rotacionar, mover, parece que está funcionando, mas não. Se eu pegar o cubo aqui, sei lá, se eu fizer qualquer coisa com o cubo, o círculo ele volta. Ou melhor, desculpa, perdão. Se eu fizer qualquer coisa com o cubo, rotacionar e mover o círculo, qualquer coisa que eu fizer com o círculo, o cubo ele volta para a posição. Tá? Ou seja, o cubo ele fica submisso total ao círculo. Então é nessas horas que a gente deleta e faz o seguinte. Eu vou zerar as configurações e ao invés de colocar o cubo como filho, eu vou colocar o grupo. Aqui, ó. Grupo. Porque como eu mostrei para vocês, o grupo ele absorve os valores, mas não passa isso para os objetos que estão dentro dele. Tá? Então eu vou manter o false, vou manter o offset, ó. Vou deixar em false. Vou dar um play. Pronto. Vamos conferir lá. Se eu pegar aqui, ó, o cubo tem os valores em 0. Esse cubo também tem os... Aqui no caso, como o translate lembra, já estava desde o início, então eu vou deixar assim mesmo. Mas o cubo 1 está preservado, não tem problema. Se eu rotacionar, os cubos estão girando. Se eu mover... né? Agora, se eu pegar esse cubo aqui e mover para cá, fizer isso aqui, qualquer coisa, e voltar para o meu círculo, não vai ter nenhum problema. Ó. Ele vai se manter lá na posição dele, na rotação dele. Por quê? Porque quem recebeu o parent constraint foi o grupo. Tá? Mais uma coisa para finalizar, isso é bem legal, né? Vocês vão usar muito isso aqui depois em outros projetos. Para finalizar aqui, digamos que você queira só alinhar o grupo, né, com o círculo e não quer manter o parentesco, sem problema. Tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Aqui eu tenho a criação de um parent constraint, né, que ele está criando um parent constraint de um objeto para outro. Né? Ou seja, o controlador ele vai virar pai do grupo. Então, eu vou criar uma variável aqui, por exemplo, chamada constraint, ok? Então, eu vou copiar essa variável e vou falar para ele deletar isso após a criação. mc.delete o nome da variável. Ok? Vamos ver se funciona? Vou executar. Vocês viram que ele alinhou. Ó, ele alinhou. E aqui no caso da lista, né, no caso do Noteliner, não tem nenhum constraint aplicado. Então ele simplesmente foi lá e deletou o constraint. Isso é muito usado para alinhar objetos, gente. Você pode fazer de outras formas também, não tem problema. Aqui, ó, aqui é o grupo, aqui é o meu objeto, tá? Tá preservado. Então você pode fazer isso de diversas formas. Eu estou passando uma série de comandos assim, que é para você entender o processo, de repente, para criação, edição de um objeto na sua lista ali de tarefas, né? Para fazer com o Python, tá? Bom, acho que já deu bastante coisa, a gente vai entrar... Depois, na próxima aula, a gente vai começar a entrar nas relações de comandos condicionais, no caso, o comando if. Tá? Aí eu acredito também, acho que você já está sentindo isso, a evolução do seu conhecimento em Python já está crescendo.
as ideias, né, já vão surgindo e você vai sentindo aquela sensação de poder, né? Porque o Python ele vai fazer isso, ele vai te dar poder, tá? Para você poder trabalhar com cenas mais complexas aí no seu dia a dia com rigging, beleza? Então ficamos por aqui e nos vemos lá na próxima aula. Valeu, gente!